acha que a mulher cristã tem uma melhor autoestima em relação com a sua sexualidade ou pior em relação às mulheres não cristãs? Antes da gente começar esse vídeo de hoje, eu quero que você já deixe seu comentário aqui embaixo, já respondendo essa pergunta, já dá o joinha, já manda pra todo mundo que o assunto hoje é ciência. Bom, eu falo de mulher já tem muito tempo, gosto dos assuntos, né, das pesquisas relacionadas à sexualidade feminina, autoestima feminina. Vocês estão aqui há mais de 15 anos, né, gente, comigo, só ouvindo falar disso? Não, no Facebook, né, porque aqui no YouTube eu tô o quê, uns 12 anos, 13 anos? Mas eu falo muito disso porque é um assunto do meu interesse estudar. E eu tava procurando assuntos recentes, pesquisas recentes, e já vou deixar um adendo. Essas pesquisas, eu vou deixar todos os links delas aqui embaixo, mas elas são em inglês porque as universidades brasileiras não têm muitos estudos relacionados a esse viés, assim, de mulher cristã. Se você, inclusive, souber de estudos nacionais, das universidades nacionais, coloca aqui no comentário porque eu quero ler. Mas eu trouxe 4 estudos que eu li recentemente sobre o estado emocional, autoestima e sexualidade, comparando mulheres cristãs com não cristãs. Mas por que comparar? É porque eu quero saber se faz diferença a sua fé para a sua autoestima, tá bom? Tá pegando meu chinelão aqui não, né? Tô bonita ainda? Tô classuda? Obrigada, Camila. Muito bem. Primeiro estudo se chama The State of Theology, Theological Attitudes and Beliefs Among Women in the United States. Ah, não, deixa eu pegar uma outra que é mais legal ainda. Pera. Eu vou pegar... Eu tô com 8 pesquisas aqui, eu só quero mostrar 4. As outras eu mostro depois, tá bom? Se você curtiu o vídeo. Eu vou ler essa pesquisa aqui, ó, de 4 pesquisas. Women's Sexuality and Religion, The Continuing Debate, que foi publicado numa revista científica de sexualidade, mas já tem uns 3 anos, tá? Body Image, Self-Esteem and Sexuality, A Comparison of Christian and Secular Women. Essa daqui é da Universidade de Charleston, que compara a autoestima e a sexualidade das mulheres cristãs e não cristãs. Aí tem Female Sexual Dysfunction and Religiousness, a Review of Literature. O que acontece quando é review? Eles pegam várias pesquisas e fazem um estudo que eles chamam de metadata. Então eles comparam todos os estudos sobre esse assunto e publicam uma revisão de estudos, tá? Essa daqui tem uns 4 anos. E The Impact of Religious Practices and Beliefs on Women Sexual Functioning, que é de 2017. Essas são as mais recentes que eu encontrei nos bancos de pesquisa dos Estados Unidos, que mais se aproximam, assim, umas das outras. E olha que coisas interessantes. Primeiro, você já respondeu? O que você acha? Ser cristã melhora ou piora a sua autoestima? Ser cristã, ter práticas religiosas rotineiras, cotidianas, melhora ou piora a sua autoimagem do ponto de vista sexual? Coloca aqui, bonitinha, que eu quero saber primeiro a sua opinião. Vamos lá! Primeira pesquisa, que é a Female Sexual Dysfunction and Religiousness, a Review of Literature, que é aquela revisão que eu te falei. Ela foi publicada em 2018 e ela analisa a disfunção sexual feminina e a religiosidade. E inclui a autoestima sexual das mulheres cristãs. E essa revisão de vários estudos concluiu que, primeiro, que não tem uma relação direta, assim, não é uma coisa papum, preto no branco, como a gente diz, tá? Não dá para afirmar 100% porque a autoestima e a sexualidade são fatores que envolvem muitas coisas, né? Idade, peso, cultura na qual a mulher está inserida, parceiros, enfim, um monte de coisa. Então, eles fizeram pesquisas que pudessem ter uma relação mais próxima da religiosidade, tá bom? Mas vamos lá. O estudo descobriu que as mulheres cristãs podem sentir vergonha e culpa em relação à sua sexualidade devido às mensagens religiosas que promovem a abstinência antes do casamento, a castidade e a monogamia. Esses valores religiosos podem levar as mulheres cristãs a se sentirem inadequadas ou impuras se tiverem problemas sexuais, o que pode afetar negativamente a sua autoestima sexual. Mas também essa revisão observou em alguns estudos que a religiosidade pode ter efeitos o quê? Positivos na sexualidade das mulheres, como a promoção de relacionamentos saudáveis, a comunicação aberta entre os parceiros, inclusive a monogamia. Além disso, o estudo descobriu que a religiosidade não é o único fator que influencia a disfunção sexual feminina, mas existem outros, incluindo saúde, né? Muito bem, essa revisão achou que existem pontos positivos e negativos, mas a maioria desses pontos vai pro negativo mesmo, entendeu?
Já aquela outra, que é a pesquisa direta, é um conjunto de várias pesquisas, que é Women's Sexuality and Religion, The Continuing Debate, ela fala o seguinte, que existe um debate contínuo porque as pessoas ainda não entenderam como que a religião afeta a mulher. A gente tem estudos sobre liderança, a gente tem estudos sobre maternidade, mas a gente ainda não tem estudos conclusivos, até porque é uma área muito complexa, para dizer assim, ó, a religião afeta X, X e X na sexualidade e na autoestima. Mas eles continuam pesquisando. Muito bem, parabéns aí. Eles chegaram à conclusão de que é multifacetada. Por quê? Porque depende também do quanto você adere à sua religião, de quanto você é fiel e de qual religião cristã estamos falando. Uma vez que a gente tem aqui uma gama muito cheia, né, gente? Você pode ser protestante, você pode ser católica, você pode ser não sei o quê. E essa variedade influencia no grau que a religião afeta a sua autoestima e a sua sexualidade. Aí a gente tem um estudo que é The Impact of Religious Practices and Beliefs on Women's Sexual Functioning. Gastando meu inglês. E o que eles fizeram? Estudaram a prática religiosa, os rituais religiosos de algumas religiões, né? E as crenças que as mulheres tinham e a função sexual. E eles concluíram que as crenças religiosas afetam a função sexual das mulheres de várias maneiras, incluindo a capacidade de experimentar prazer sexual, satisfação sexual e desejo sexual. Os resultados mostraram que, em geral, as mulheres relatam níveis mais baixos de função sexual em comparação com as mulheres não religiosas. E isso, obviamente, né, tem muitos fatores, pode ser a abstinência sexual antes do casamento, a crença na monogamia, a vergonha e a culpa, é o que ele bota aqui. No entanto, eles mostraram que o fato da monogamia existir e das pessoas serem incentivadas ao sexo dentro do casamento também tem um fator positivo, mas ainda afeta a autoestima das mulheres. E eu achei muito interessante porque, de modo geral, a gente tinha uma ideia, eu pelo menos quando estava para casar, assim, falavam que as mulheres cristãs eram mais felizes no sexo, porque, afinal de contas, a gente sabia que o sexo era divino, era criado por Deus, e que isso fazia com que elas tivessem uma autoestima melhor em relação às mulheres que não criam assim, porque você sabia quem era você. Aí eu tenho duas perguntas que eu quero te fazer e você responda antes da gente continuar, tá? O quão de fato nós estamos inseridas na nossa religião e no nosso conjunto de crenças que façam, né, esse conjunto que pode fazer com que a gente entenda o nosso valor e autonomia. Por outro lado, que tipo de crenças você tem em relação à sua sexualidade, à sua autoestima? Que tipo de crenças vocês têm? É isso que faz com que você sinta que isso não é bom de alguma maneira. Coloca aqui nos comentários que eu quero ouvir primeiro, tá bom? Vou dar até tempo aqui para o vídeo aí. Pausou? Isso. Agora a gente vai continuar. Por que eu tô perguntando isso? Porque, de forma geral, a liberdade sexual feminina vem sendo festejada como uma conquista dos movimentos liberais, progressistas. Só que algumas pesquisas recentes, e algumas inclusive da USP, que eu até apresentei para vocês no programa uns dias atrás, mostram que, conforme a liberdade sexual aumenta, a variedade de parceiros aumenta, a mulher, ao contrário disso, pelo menos nessa pesquisa recente foram 20 anos, né? Mostra que a liberdade aumentou nesse período, a liberação sexual aumentou, o uso de anticoncepcionais aumentou, de camisinha também, mas a autoestima e a satisfação das mulheres, e aí a gente não está falando de cristãs, de mulheres no geral, cai a cada tempo de pesquisa, cai a cada ano. E daí fica uma pergunta, afinal de contas, eu sei que as pesquisas fazem a gente crer que o fato de termos crenças relacionadas à monogamia, pureza sexual, fazem com que a gente se sinta inferior ou insegura na cama e na autoestima. Por outro lado, toda a liberação que as mulheres não cristãs experimentam, toda a liberdade da qual elas gozam hoje em dia, também não faz com que elas se sintam mais felizes e realizadas sexualmente. Por que a nossa autoestima depende tanto da nossa função sexual? Eu quero comentários, gente. Hoje eu estou trabalhada no comentário, bota o comentário aqui embaixo. Por que você acha que a nossa autoestima é tão afetada pela nossa função sexual enquanto mulheres cristãs? E aí eu quero tecer 3 considerações, que não são a versão final de nada, porque essas pesquisas continuam e o entendimento da gente continua, mas eu quero mesmo assim que você pare e pense. Será que você segue uma religião ou você tem um conjunto de crenças que realmente faz jus ao que a Bíblia, ao que Deus ensina pra gente sobre sexo?
ou você foi criada num contexto de limitações, de atribuições de pecado, de culpa, de sujeira. Tem muita gente que até hoje fala assim horrores do órgão sexual feminino. A gente tem imagens, por exemplo, como essa que eu estou mostrando, que retratam no período da Idade Média o órgão sexual feminino como um monstro, como o diabo, como se fosse, meu Jesus, o inferno. Entrar ali e você está perdido para toda a vida. E a gente tem desde sempre essa conotação, como se o sexo fosse uma coisa da qual nos valemos para seduzir, enganar enfim, os homens. E por outro lado, a gente não pode usufruir desse gozo. E a Bíblia ensina totalmente ao contrário disso. Tá. Segunda consideração. Ainda que você tem uma religião super saudável, super de boa, você tem crenças saudáveis em relação à religiosidade, o quanto a sua religião, a sua prática religiosa afeta de fato a sua vida íntima e a sua autoestima. Porque na pandemia a gente viu o quanto as pessoas simplesmente se notaram absolutamente independentes das suas crenças. Elas descobriram, e recentemente eu fiz uma pesquisa também no Instagram, uma pesquisa informal, e veja, 90% das mulheres que me seguem são cristãs, e elas dizendo que 60% delas, que as crenças religiosas e a Bíblia não afetam diretamente o seu comportamento diário, a sua vida prática. Terceira consideração muito importante para esse fator. Você tem interesse que a sua autoestima e a sua sexualidade sejam saudáveis a ponto de você de fato usufruir daquilo que Deus planejou para a nossa autoestima e para a nossa vida sexual, ou você quer continuar perpetuando essa ideia de que sexo é ruim, de que se você não tiver boa função sexual você não vale nada, você é menos? Você quer continuar assim? Por isso que eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo tem um link de inscrição para o evento A Fantástica Fábrica de Autoestima, onde o assunto sexualidade também será tratado com muito mais profundidade. Eu queria que você convidasse amigas, que você marcasse amigas, que você chamasse todo mundo do seu meio para vir assistir a Fantástica Fábrica de Autoestima. É um evento que a gente está planejando para vocês, né, dentro do projeto de chá de autoestima que a gente vai fazer esse ano inteiro, para você entender como a vida sexual, a sensação de inadequação sexual, a falta de vontade, ou as crises da vida sexual, a abstinência, a promiscuidade, inclusive, afetam diretamente a sua autoestima. Quero conversar com você. Clica aqui, se inscreve, a gente se vê 13, 14 e 15 de março. Beijo, tchau!